Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Política Pode? Aqui pode. Eu sou a Mica Camiguchi, estou junto com a minha amiga Malu Piccoli, recebendo uma grande mulher, né, Malu? É isso aí, Mica. Oi pra você que nos acompanha em mais um episódio. Hoje a gente recebe aqui no nosso podcast ninguém mais, ninguém menos do que a Janaína Naumann, maravilhosa. Ela é biomédica e presidente da Associação Paranaense de Biomedicina. Seja muitíssimo bem-vinda, Janaína. Ai, obrigada, meninas, Mica. Que prazer ver vocês hoje, Malu. Muito bom estar aqui hoje. E trazer um pouquinho, né, da nossa história na política, da participação da mulher nesse ambiente que ainda é um ambiente muito masculino, né? Inclusive, aproveita e se apresente para quem ainda não sabe quem é Janaína Naumann. Eu sou Janaína Naumann, sou de Guarapuava, casada com o Eduardo, mãe de 3 filhos lindos. Quero mandar já um beijo para eles, né? A Vitória e o Calé, os meus gêmeos, e a nossa Mariazinha. Mamãe já tá com saudade. E sou biomédica de formação, professora universitária. Fui presidente do Conselho de Biomedicina aqui do estado do Paraná até maio do ano passado, maio de 2021. Também fui coordenadora do Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde aqui do Paraná até o ano passado. Então, enfrentamos a pandemia, representando quase 450 mil profissionais da área da saúde, então de diversas áreas, né? E sou presidente da Associação Paranaense de Biomedicina. No momento, eu estou licenciada por conta do período eleitoral e pré-candidata a deputada federal. Maravilha. A gente vai começar. Tem tanto assunto, mas vamos começar falando que o povo gosta, Mica? A Janaína é ariana. De que dia você é e que mês, Janaína? Eu sou de 25 de março e eu sou ariana com ascendente em escorpião. Olha Meu só. Deus, não é famosa Satanares, não. Não, acho que não. Falam que a Ariana é um dos piores signos. Eu sou leve. Sou leve. A gente de vai boa. perguntar pro Eduardo depois o que ele acha disso, tá bom? Mas vamos deixar esse papo pra depois, Eu né? quero te perguntar, Janaína, por que você escolheu a biomedicina? Eu fazia direito, eu era acadêmica de direito, e na época eu tinha muito interesse por todos os assuntos relacionados à área da saúde. E naquele momento se falava muito em células-tronco, já se começava a falar disso, muitas pesquisas relacionadas ao DNA humano. Então, eu era muito interessada. Eu fazia direito, adorava o curso de direito. Eu amava o curso de direito. Mas você terminou o curso de direito? Não cheguei a concluir o curso, mas eu fui até o último semestre. Meu Deus, só faltava 6 meses. Por que você não Faltava pegou o 6 diploma? meses. E aí eu mudei para biomedicina. Nossa, Que coragem, hein? Fui, fiz o vestibular, passei para biomedicina. E eu tentei cursar as 2 faculdades simultaneamente. Mas Impossível. exigia demais, né? O curso de direito no final e a biomedicina era integral. Então eu tinha que fazer o dia todo de aula, né? Era humanamente impossível naquele momento. E outra, eu precisava trabalhar também para pagar a faculdade, né? De que hora que trabalha? Não tem como. Não tinha um horário para trabalhar, né? E aí eu optei por ficar na biomedicina, mas escolhi por essa afinidade. A minha falecida mãe, ela era técnica de enfermagem, então eu acho que eu tive também um pouquinho dessa referência. A gente nunca falou sobre isso na época, né? Eu e ela, não tinha muito essa questão, porque quando eu escolhi o direito, ninguém se opôs, né? Na hora já me incentivaram. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão, mas ele é da área da agronomia, que também é uma área bem diferente da minha, né? Mas parece, né? As pessoas confundem um pouco de biomedicina com biologia mais medicina ou alguma coisa assim. Confundem, ainda confundem muito. Mas você veja, eu venho de uma família simples, a minha mãe era técnica de enfermagem. Quando a gente nasceu, eu e meu irmão, ela virou do lar mesmo e ficou em casa para cuidar da gente. Meu pai era caminhoneiro. Então, quando eu fui pro direito, eles acharam bacana e me incentivaram. Quando eu mudei para biomedicina, eles também gostaram e sempre me incentivaram, né? E o meu irmão foi para essa outra área. Mas eles também se questionam, mas o que é essa biomedicina, né? O que é a biomedicina? Porque medicina. é uma profissão nova, né? Se você for Relativamente pensar. nova. Na área da saúde é a mais nova. Mas nós estamos desde 1979 regulamentados. Então, a gente já tem um longo caminho, né? Somos jovens, mas já estamos na estrada há bastante tempo. Eu nasci em 1982. Então, quando eu nasci, a biomedicina já era uma profissão regulamentada. Mas eu tinha, no começo, todo mundo perguntava, mas o que é um biomédico? O que um biomédico faz? Acho que era a pergunta mais frequente, porque as pessoas queriam saber o que a gente fazia.
Eu acho que Ai, muita mexe gente, no cocô. Eu acho que muita gente que assiste, né, inclusive, pode ter essa dúvida. Então, Janaína, por favor, explica para o pessoal. Então, No que consiste rapidinho, assim, a biomedicina, só para não restar dúvida. Você vive grudada no microscópio, né? Antigamente sim, era mais voltada para análises clínicas. Então, tanto é que o símbolo da profissão, o microscópio, por conta disso. E o biomédico ele era um profissional que era mais dos bastidores. Então, você não sabia muito o que ele fazia, porque ele ficava lá no laboratório, fazendo diagnóstico laboratorial, né, de análises clínicas, e as pessoas não conheciam muito o trabalho. Com o passar do tempo, a profissão ela foi se modificando e foram tendo novas áreas. E aí a gente tem várias habilitações, mais de 30 habilitações da biomedicina. Hoje a gente fala que a que está sendo mais procurada é a biomedicina estética. Então, vocês devem conhecer muitos biomédicos da área de estética. Sim. Eu mesma sou habilitada na área de estética, também fiz a especialização em anatomia humana na época e o mestrado em tecnologia em saúde. Mas Meu Deus, você gosta de estudar, né? eu adoro estudar. Ler, estudar, Adoro, meu Deus sempre do gostei, céu. desde a época que eu fazia direito. Eu já adorava ler, adoro livro. E eu como é que gosto você do chegou- livro, né? Não gosto do livro. Do livro Kindle, físico. não. Kindle não. Kindle não. Aquele negócio do e-book eu não gosto. Eu gosto de comprar o livro, fazer a leitura, marcar o livro. Sabe aquela coisa Grifar, de você poder grifar caneta. as partes que você gosta. Qual foi o seu último livro de cabeceira? O último. Agora eu só tô lendo livro de Política. política, gente. Porque, exatamente, você entrou no mundo da política, a gente estava conversando até um pouquinho sobre isso, sem um berço político. Exatamente. Sem entender o que isso faz, e você tá cada vez mais estudando para aprender mesmo a lidar com tudo isso. Como é que é? O que você Exatamente, aprendeu? O que você se exatamente. decepcionou? Eu não tive decepções ainda, né? Mas eu falo que eu sou caloura, né? Porque eu comecei, a minha primeira disputa foi em 2020, a disputa para prefeita em Guarapuava, e foi um desafio muito grande, porque era uma Pandemia. Uma pandemia, então eu precisava ser conhecida naquele momento e levar a minha mensagem para as pessoas, passar as minhas propostas. E a gente não podia fazer reuniões, você não podia chegar muito perto das pessoas. Eu usava máscara o tempo todo. Chegou num ponto que eu bordei o meu nome Na máscara. Olha, estratégia de marketing. porque a pessoa falava assim, eu vou chegar, a pessoa vai olhar, ela vai... Será Quem que é a é mesma ela? pessoa que eu vejo na televisão, no programa eleitoral? Será que, né? Quem será que é essa pessoa? Será que é a Janaína mesmo? Aí eu coloquei o nome na máscara, eu chegava já, a pessoa já identificava. Então a gente foi se adaptando àquele momento. Mas como eu não tinha feito nenhuma campanha antes disso, eu também não sabia muito como era, né? As campanhas... E como é que surgiu o convite para entrar na política? Para falar, vem, acho que você tem potencial. Como é que foi? Eu já no Conselho de Biomedicina, na época eu era presidente do conselho aqui no Paraná, conselheira federal, e nós temos uma luta muito grande que é a inclusão do biomédico nos cargos nos municípios, né? A criação do cargo do biomédico nos municípios e no estado. Então, uma das minhas bandeiras, quando eu assumi o Conselho de Biomedicina, nós criamos o Conselho em 2016, eu falo nosso porque eu fazia parte já do Conselho Federal de Biomedicina na época. O Paraná estava junto com São Paulo, então a gente tinha uma distância grande, né, para o biomédico conseguir ser atendido. Era mais complicado, então a gente propôs essa criação, criou-se o Conselho e eu disputei as eleições para ser a presidente, né, junto com a minha chapa. E naquele momento... A nossa principal bandeira era isso, a gente tem que inserir o biomédico na maioria dos concursos públicos nas prefeituras e no estado. E eu rodava os municípios e ia nas câmaras de vereadores. Você dava o sangue mesmo. Com É isso certeza. que eu ia comentar. Com certeza. Entre um plantão e outro, né, Janaína? Então, e Porque aí o nisso- biomédico também vive de Isso. plantão, né? E eu, professora, nessa época, eu já era coordenadora de curso. Então, eu ministrava aulas e coordenava o curso de biomedicina. Ajudei na implantação da área da saúde, então foi um período muito bacana da minha vida. Eu sempre gostei da sala de aula, eu adoro ser professora. É muito bom, é uma troca de experiência, né, de conhecimento com o aluno, é muito bacana. E naquela época eu já estava no conselho, porque eu iniciei essa minha vida de conselho de classe em 2009. Então já faz bastante tempo. Isso já tinha Vitório Calel ou não? Não tinha. Estamos recebendo aqui Janaína Naumann, o assunto tá bem bacana, mas eu acho que a gente tem que dar uma polemizada. O que você acha, Malu? Vamos, Mica, eu acho que ninguém melhor do que você para fazer essa proposta. Por Bora? dentro da lente. Nossa! Vamos lá, agora é a 4 hora. perguntinhas assim, que você mesmo que vai escolher. Vamos A lá. Malu vai ler pra você. Não, Você dessa vai vez eu responder. não vou ler, eu ganhei bronca da outra vez. Por quê? Depois eu te conto, Janaína. Hoje você escolhe
Tem várias perguntas aqui. Tá bom. Aleatórias, tá? Foi a nossa produtora que fez. Então, assim, eu não me responsabilizo. Você puxa um papelzinho, lê a pergunta e responde sem pensar muito. Sem pensar? Não pode pensar muito. A ideia é você responder rapidinho, assim, pra não ter erro. Quem mais marcou a sua história de vida até hoje? Uma pessoa, hein? Minha mãe. Minha mãe. E até eu falava essa semana, nós reunimos um grupo de 300 mulheres em Guarapuava para falar de política. E quando eu começo a falar da minha história de vida, não tem como eu não falar da minha mãe. Ela já não tá mais aqui com a gente, né? Mas eu tenho certeza que ela fica me olhando lá de cima o tempo todo. Que me marcou muito o dia que ela me disse assim, ela falou, olha, Janaína, você pode ser tudo que você quiser. Basta você persistir e estudar. Estudar. E isso ficou na minha cabeça a vida inteira. Aí você tá estudando até demais agora. Quando você viu, né? Eu não paro de estudar. Eu não paro de estudar. E eu acho que eu só mudo o foco, o assunto, o tema, o tema e continuo estudando sempre. Então vamos Mas a minha mãe. pra próxima pergunta, então. Essa foi, Gostei. né? Essa foi. Ah, São bonitinha. quantas? São 4. Ai, Essa é a número 2. Ai. Vamos ver. Mas foi fácil, muito fácil. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Olha lá. Finge que o Edu não tá aqui. Vai, Eu fala. dormiria. Porque ultimamente é só o que eu quero fazer, gente. Porque a rotina tá tão intensa, que vocês me enxergam e me convidam pra fazer alguma coisa. Então é invisível, eu ia dormir. Tem que Dormir, Janaína. A Claro, vida é ia tão dormir. leve, você ia ficar dormindo. dormir. É porque se alguém hoje estiver dormindo, já começa a Duvido que acreditar, você não ia querer entrar Eu ia dormir assim. ia ficar- no gabinete de algum concorrente, de outro político. Ah! Ouvir as propostas. Ai, tá vendo? Mas eu acho que agora tá tão aberto, né? E com essas questões das redes sociais, tá todo mundo falando, o que pensa, né? O que pretende fazer e colocando as propostas, que já não é mais nem novidade pra ninguém, né? É, isso é Às verdade. vezes é melhor deixar baixo, né? É. Voar abaixo do radar. Leve. Vamos lá, pergunta de número 3. Ai. Eu tô indo bem. Tá. Tá Mas é se que saindo também, bem. gente, ó, As perguntas são de boa, vamos lá. vai. Vamos lá. Não tão fáceis essas. Se você estivesse passando por um grande problema hoje, quem você acha que te ajudaria? Meu marido, que tá aqui, o Eduardo. Com certeza, todos os momentos da minha vida, nos momentos mais difíceis, quando perdi minha mãe, meu pai, né, sempre são momentos muito difíceis da vida da gente. Na decisão de entrar pra política, que foi um momento de muita reflexão e foi um momento difícil, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu pensava muito na questão, falava assim, olha, eu sou biomédica, tenho uma carreira, na época eu era presidente do conselho aqui no Paraná, e eu pensava, nossa, eu vou pra política, eu olho de fora a política, uma pessoa comum, olhava de fora a Uma política coisa suja. e pensava, só tem gente corrupta, que mundo pesado, né? E na verdade pra gente é difícil de pensar por que a pessoa decide isso. Ela tem que ter muito altruísmo, de falar, não, eu tô me doando pelos outros. E, tipo, eu me coloco em segundo plano. Minha vida tá em segundo plano, praticamente. Eu falo nós chegamos, porque foi uma decisão muito pensada junto com o Eduardo. Nós chegamos no momento em que a gente teve que ter uma conversa. Não, então tá bom. Então, você vai mesmo, vai se envolver na política. Ele me dando suporte, porque com 3 filhos pequenos, numa casa, a profissão, você tem que ter alguém firme do teu lado para te dar esse suporte. Mas não dava mais pra não se envolver. Chegou num ponto... Mas e se ele falasse não? Eu iria do mesmo jeito. Ariana! Só que, claro que ia ser muito mais difícil o caminho, né? Porque se você não tem o apoio da família, se você não tem alguém que te dá esse suporte, e não é só o suporte de estar ali pra te ajudar com as crianças, na rotina do dia a dia, não. É aquele suporte porque tem dias que você vê tanta coisa, Emocional mesmo, tanta né? coisa que você fala assim, eu não acredito que existem pessoas desse jeito, eu não acredito que eu passei por uma situação desse tipo. Eu sofri muito machismo em 2020, muito, porque é um mundo machista, né? E você tem que ter alguém para chegar e conversar sobre essas coisas e dividir também os problemas e ter um talvez apoio, enxergar, e um abraço, né? mas e talvez Ter um enxergar abraço. de um outro ponto de vista. Que às vezes você tá tão ali naquele ambiente que você não consegue enxergar de outra forma. de É quando fora, você né? conversa com uma outra pessoa, né? Vamos pra última? Mais uma. Isso, mais Ai, uma. meninas, ó.
Vamos lá. Nem dói. Você já passou por algo que não deseja a ninguém? Por várias coisas. Várias coisas, né? Sofrimento da perda de um familiar ou de um amigo, a gente não deseja isso pra ninguém. Essas situações que a gente comentou relacionadas a machismo, por exemplo, a gente não deseja isso pra nenhuma mulher. E tantas outras situações que a gente vive no dia a dia quando você vai pra uma carreira e você é mais competitiva e a gente sabe que esse mundo profissional também, muitas vezes, você esbarra com algumas situações de assédio e tantas outras coisas que a gente acaba passando no decorrer da nossa carreira, né? Porque isso é o assédio moral, é o assédio sexual, ainda acontece muito. E nós estamos em 2022, né? Então, são várias coisas que eu não desejaria. Os seus filhos estão com quantos anos? O Kalel e a Vicky com 9 anos e a Maria com 3 anos. E eles De sentem idade. falta, assim, de você? Sentem uma ausência? Falar, a mamãe tá viajando, ou a mamãe não tá aqui. Como é que você lida com isso? Eles já estão bem acostumados também com a minha rotina. Então, as brincadeiras, por exemplo, hoje a Maria, ela tava dentro do guarda-roupa, aí ela abriu o guarda-roupa e falou assim, cheguei, estou no meu avião, colocou um salto que tava do lado, um Scarpa verde, que ela pegou no guarda-roupa, e saiu pleníssima falando, estou indo pra minha reunião. Então, ela tem 3 anos de idade. Eu acredito Ela que replica o que ela vê. que ela olha e ela fala assim, não, a minha mamãe faz isso, eu também quero. A Vitória, eu levei ela junto pra participar do Café das Mulheres, né? Porque ela já com 9 anos, vem comigo. E ela subiu no palco, ela pegou o microfone, falou no microfone, tirou foto. Elas curtem junto. E o Kalel, ele já tem... Eles são diferentes? Tipo, porque gêmeos tem isso, né? Não, água e vinho. Totalmente. O E Kalel... é muito difícil de... Eles de lidar. não, porque eles têm cada um umas características bem definidas na personalidade, muito diferente uma do outro, dos 3. Né? Não só a Vicky e o Kalel. Mas o Kalel, ele gosta, assim, de joguinho, ele gosta de mangá, então ele é fã do Naruto, de outros personagens, assim. A Vicky, ela adora estudar, e ela é mais tranquila, assim, super séria. Então, ela vai, se ela vir aqui participar, ela vai sentar e ela vai conversar com a gente. Ela vai falar a opinião dela. Então, ela era um pouco insegura e agora já tá totalmente segura. Ela foi mudando. E a Maria também tem o jeitinho dela. A Maria, ela sabe muito o que ela quer. Então, ela com 3 anos, ela é bem decidida. Se ela falar que ela vai colocar a roupa tal, com o sapato tal, vai ser aquilo, tá? Porque ela fala que combina, então combina. E com qual deles você se identifica mais, assim? Qual deles você vê mais traços parecidos com os seus em termos de personalidade? Eu tenho dos 3, porque o Kalel, ele é muito impulsivo. Então, ele vai já e faz as coisas. Eu vejo isso, ele muito em mim, né? Claro que a gente vai mudando conforme a idade, né? Vai ficando menos impulsivo. Mas eu olho nele e vejo muito isso. Mas você é impulsiva? Hoje já não mais, né? Mas essa coisa do ariano, vocês sabem como é que é, né? O sim. ariano tem isso. Então, já É que a partir dos 30 mais. já é o ascendente. Então agora você é eu tô mais escorpiana. escorpiana. Tá vendo? Por isso que eu mudei. Acho que você ó, é mais tá vendo que eu tô mais vingativa agora. suave. O escorpiano tem, Tá vendo o perigo? Mas eu acho que eu tô mais ariana ainda. Tô mais ariana. Porque o ariano é leve, né? O ariano é muito aquela Só o coisa. ariano pensa isso. Será que é? Eu acho que Será? não, hein? Só o ariano Porque pensa eu que acho ele é. assim, tem tanta... Não pode, gente. Pro ariano A galera Não fala que é o pode. pior signo. Não pode. Que é o Ah, signo é o mais melhor. ruinzinho, não sei. É o melhor Eu tenho minhas dúvidas. Eu quero saber sobre a Janaína jovem. Ela era porra louca, ela bebia, ela curtia ir pra festa ou não? Sempre CDF, estudando. E emendo uma pergunta, era do rock and roll ou era do sertanejo? Sabe que eu era do rock and roll? Olha! Não, mas eu ainda sou rock and roll também. Arrasou. Também. Em pleno interior. Mas, sim, sempre. E aí, o que eu era muito? Eu era Metallica, Nirvana e Guns N' Roses. E recentemente eu realizei um dos sonhos. No de show do juventude, Que era Metallica. o show do Metallica. Aí nós fomos, nossa, eu curti demais, foi muito bom. Maravilhoso, daquele show até nasceu uma criança. No dia do show, vocês lembram? Sim, deu uma repercussão Então, enorme. isso, foi muito legal. E eu considero que seja um dos shows mais bem produzidos e tecnicamente qualificados que eu já fui. Sim, eu amei. Vou realizar o sonho de ir no Guns N' Roses também, porque né, eles estão vindo pra cá. E o Nirvana, infelizmente, eu não vou poder assistir, né? Porque a banda já não existe mais, né? Mas tem o e Foo o Fighters sertanejo? aí. Adoro Foo Fighters, adoro. E aí, o que acontece?
O sertanejo entra na minha vida depois, quando começa aquela história do sertanejo universitário. Então, naquela época que era muito o Gupene e Gabriel, o Fernando Sorocaba começando, né? Começando. É o Jorge Mateus começando. Nossa, o Gupene e Gabriel. Nossa, e faz tempo, né? E é lá da. E aí daquelas bandas. Nossa, eu comecei a ouvir e comecei a gostar, porque era um sertanejo diferente. E aí depois eu comecei a escutar Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo Luciano. Então veio um reverb Isso, ao contrário. Isso. E aí até quando deu no final do ano, o Spotify fez aquela lista daquilo que a gente ouviu mais, né, no ano. A minha música era aquela do Guilherme Benuto, acho que era Pulei na Piscina, era a primeira. Aí a segunda era uma do Guns N' Roses. Aí eu tinha metade. Daí depois Galinha Pintadinha. Aí eu tinha. Tava quase no mundo bita, assim. Mas era muito diferente. Assim, eu falei, nossa, se eu publicar isso aqui, as pessoas vão falar, nossa, essa pessoa E nas suas redes sociais, você publica realmente o que você é? Ou você fica pensando, eu não vou postar isso aqui, porque apesar de eu ser assim, posso frustrar meus eleitores, alguma coisa assim ou não? Não, eu acho que eu publico pouco até. Porque não dá tempo. Então, assim, esses dias até falaram, nossa, Janaína, você faz tanta coisa, meu Deus, eu encontrei você levando as crianças na escola, encontrei você não sei o quê, mas eu acho que você tem que fazer isso porque aproxima quem tá te seguindo. Pois é, mas imagina, vamos lá, se a gente acorda, aí acorda a criançada. Tá. Aí você vai vestir a criança, vai arrumar, leva os filhos pro inglês, leva o filho pra catequese, leva o filho pra escola. Que horas que a gente posta? Que hora que faz a foto pra postar, né? Então, é muito real, né? O dia a dia, a gente tem muitas coisas que vão acontecendo. E no meio dessa rotina de mãe, de esposa e da casa, também tem as questões da agenda política, da agenda profissional. Então, as meninas mesmo me conversando e falando, nossa, gente, você tinha que postar mais o seu dia a dia. Mais blogueirinha, porque a gente sabe tudo que você faz, mas as pessoas que não te conhecem, que não são daqui de Guarapuava, que são de fora, elas não te enxergam fazendo no supermercado no final do dia, correndo com o carrinho de mercado para pegar o teu filho. Então, eu sinto que poderia mostrar mais, não teria problema nenhum de mostrar mais, mas é a questão do tempo mesmo, sabe? Pode achar um tempinho aí. Vamos parar agora e vamos fazer a foto chegando na catequese. Entendeu? Não, mas já tô atrasada 5 minutos pra chegar na outra conferência. E como é que você dá conta, Janaína? Mãe, presidente do sindicato, biomédica, agora candidata. Como é que você dá conta? Você toma floral, você medita, você faz yoga? O que acontece? Como é que você dá conta? Eu não tomo floral, não faço yoga, me mandaram fazer pilates, mas é muito chato. Não tem como academia? Fazer pilates. Não faço nada. Nada. Porque imagina eu chegar na academia e ficar lá 1 hora. Eu não vou poder pegar o celular, né? 1 hora fazendo exercício e tal. Porque a vida agora ali tá no celular, né? Não me fala que isso aí é só genética. É genética. Meu Deus do céu, é mesmo? Deus tem os seus preferidos. É genética. E umas ajudas, assim, né? Vamos lá, né? Vamos lá. A gente tem umas um botoxinho, né? E tal. Marquei pra segunda-feira, inclusive. Vou fazer botox segunda, né? Que pra ficar plena. A gente tá chegando aí quase na época da campanha eleitoral, né? E precisa, né? Precisa, as preocupações começam, tem que fazer, a gente começa senão a forçar. vão achar que eu tô sempre brava. Né? Você tem essa tendência de fechar? Ou eu fico falando contigo com a testa fazendo assim, né? Também. Sim, porque às vezes eu tenho isso da testa. Às vezes você tá tranquila, mas é muito de você estar concentrada ali, às vezes acaba fechando. Às vezes eu olho um vídeo e falo, não, gente, não dá pra postar isso aqui porque eu tô muito brava. Você é muito exigente com a sua imagem? Eu acho que não. Os meninos estão bem quietos ali, né? Mas eu não sei. É assim, né? Eu não sei. Eu gosto eu gosto de mostrar um trabalho bonito. Então, por exemplo, é uma foto. Eu gosto que eu falo até da luz, da coloração da foto, eu dou opinião de tudo. De tudo. Eu falo, isso aqui tá mais amarelo, eu gosto mais clara. Não gosto dessa posição. Eu tava falando antes de começar do meu lado, né? Que ainda bem que a gente acertou o lado. Acertou o lado, meu melhor lado é o lado esquerdo aqui, ó. Meu lado. Então, eu acho que tem muito isso. Mas eu gosto que as pessoas percebam que a gente tá pensando e fazendo algo bonito, né? Bonito, porque a gente se importa, né? Com aquilo que você tá vendo na minha rede social, com aquilo que você tá vendo dos meus vídeos. Porque é uma coisa que não é feita de qualquer jeito, sabe? É tudo muito pensado com carinho. Você é bem perfeccionista? Eu não me considero tão organizada. Perfeccionista. Não sou. Nessa rotina nem tem como, né? Exigente
Com as crianças, bastante. E com a tua equipe também, com certeza. Também, mas eles são muito bons. Então, só porque eles estão aqui, né? Eles são muito bons, então a exigência, ela existe, mas eles correspondem no trabalho, nossa. E o que te tira do sério? Várias coisas me tiram do sério. 2 delas. A principal é a falta de palavra, porque daí desde que eu entrei nesse mundo político... Você percebeu que isso é meio comum. Você começa... Eu falo que eu tenho muita sorte, porque comparando com outras pessoas que também estão no meio político e a gente vai conversando e trocando experiência e contando as nossas histórias, eu percebo que eu comigo ainda tá leve, né? Tá mais tranquilo. Mas eu não gosto assim, eu chego e eu combino um negócio com você. E você combina comigo. Então beleza, é isso mesmo. Aí, no outro dia, já mudou a conversa. Então, isso eu fico indignada. Fico indignada mesmo, assim, me tira do sério. O famoso vamos marcar, que nunca chega. Que nunca chega. Ou que marca e dá pra trás, né? Ou eu acho que o pior é assim, quando marca, aí você vai lá, conversa e tal. Ai, que legal. Então, beleza. Então, é isso mesmo. E depois não é mais. Sabe? Então, ou some. Pessoas que somem, né? Várias pessoas somem, né? Somem. Na hora do compromisso, quantas pessoas tem muito somem? Tem muito isso. Então, isso eu fico bem chateada. Eu quero te perguntar se você sente um pré-julgamento até de algumas mulheres que te olham assim e falam: nossa, ela deixou a casa dela vazia ali e tá... Tipo assim, as mulheres mesmo julgando você. Você sente isso? Eu não sinto. Eu tenho um relacionamento muito bom de mulher para mulher mesmo, né? Essas questões, não sinto isso. Eu tenho falado muito que eu me inspiro nas mulheres, porque eu me reconheço nas mulheres. Então, eu olho, e principalmente quando aquelas que têm uma vida, uma rotina muito parecida com a minha. Porque eu vejo a mulherada correndo e tentando dar o máximo na área profissional, né? E atingir os melhores cargos, e se dedicando, e estudando, se especializando, sem parar e, ao mesmo tempo, preocupadas com a educação dos filhos, com a casa, com o marido. Então, eu me identifico muito. Você certamente deve ter visto nas redes sociais aquela notícia do Caio Castro. Eu vi. E o que você acha disso? A gente disso? chegou nesse assunto. Não, eu vi. Só que eu não entendi... se ele... Porque eu fui olhando lá, eu não entendi se ele fez uma declaração falando da conta. Não, ele falou assim que acha que tem mulheres que... As mulheres deveriam sempre dividir as contas, porque tem mulher que acha que é só o homem que tem que pagar. Mas no sentido de sustentar, né? Ele quis falar que sustentar uma mulher, mas o fato de pagar uma conta de restaurante não é sustentar, né? Não, nada a ver, né? E o que você acha de dividir conta? Eu não teria problema nenhum em dividir uma conta, sem problema mesmo. E eu acho que tem que ser uma coisa natural do relacionamento. O combinado não sai caro. Exatamente. É aquilo que eu falei, a questão da palavra, né? Então, você já tem... Claro que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a minha profissão, de ser independente financeiramente, né? Mas é o meu perfil ser assim. Mas isso também não quer dizer que o meu marido não seja o provedor da casa, né? Então, eu tenho a minha independência financeira, né? Tenho a minha profissão, tenho as minhas coisas, mas o Eduardo lá em casa, ele comanda a casa, né? E eu não tenho problema nenhum com relação a isso, acho super normal. E se precisasse ser diferente, também não teria problema nenhum. Mas, assim, a forma como ele colocou ficou muito ruim, né? Porque é como se ele impusesse aquilo ali, não, vou impor, né? Então, agora não tem jeito, né? Cada um paga a sua parte, centavos, né? X reais e os centavos, porque foi assim que ele colocou, né? Foi dessa maneira, né? Mas assim, não teria problema nenhum. Mas a gente sabe que... Você falou de Edu agora, como é que vocês se conheceram? Eu conheci ele de vista, porque eu já era cliente na loja da minha sogra. Então, eu já comprava lá, e a minha cunhada que me atendia. Loja do que era? Que loja de roupas. A gente pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Pode tudo. Pode, aqui pode. Aqui pode. Então eu vou fazer propaganda. Então, pessoal, a loja chama Loja Expressiva, é lá de Guarapuava. Então, sigam nas redes sociais. E a Carol, que é minha cunhada, ela já me atendia na loja, já conhecia a minha sogra, a Inês, mas porque eu era cliente na loja. E o Eduardo, eu já tinha visto ele algumas vezes. E ele estava fazendo uma viagem, e era para Tailândia a viagem, e eu olhava e falava, nossa, que lindo a paisagem, né? Que linda essa paisagem, nossa, que bonita a cor desse mar. E
lá, curtia, né? Seguia ele lá, curtia. Era mais Facebook do que... Orkut também, né? do que Facebook, Instagram e tal. E na época tinha Snap. Você lembra do Snap? De um segundo. Saudoso. Os Snaps. E aí a gente começou a se falar pela internet. Só que a gente é da mesma cidade, né? E se conhecia assim de vista. Então foi assim que a gente se conheceu. Olha só. E ele é muito ciumento? Eu não acho. Ou você é Acho muito ciumenta? tranquilo. Eu acho que eu já fui mais. Eu acho que eu tô bem mais tranquila agora. E o Eduardo é bem tranquilo também. Tem que ser, né? Tem que ser. Pois é, você falou Tem que ser. Você falou que, inclusive, ele segura a marimba, né? Quando Segura, você tá em viagem. Segura sim. Eu quero isso saber é bom. sobre o instituto que leva seu nome. Ah. Como é que surgiu a ideia? Do que se trata? Como que é esse projeto? Começou quando a gente sentiu a necessidade de levar conhecimento para as mulheres, mas no sentido mais de tornar essas mulheres que já eram de diferentes profissionais, diferentes áreas, mais confiantes com relação à carreira, à maternidade, a conseguir conciliar o trabalho com a casa, porque chega num ponto, muitas vezes, que a mulher tem que escolher se ela quer seguir adiante na sua carreira profissional e alçar novos voos, ou se ela vai se dedicar a cuidar da casa e dos filhos, porque chega num momento que às vezes não consegue conciliar. Então a ideia era levar informação e conhecimento para essas mulheres para que elas conseguissem criar uma rede de apoio. E as mulheres da sociedade mesmo, da cidade, da região. Não, a gente fazia, antes da pandemia, era até mais difícil, porque era tudo mais presencial, né? Quando chegou a pandemia, nossa, ficou tudo online. Então a gente começou a fazer encontro online. Usava muito o Zoom para fazer as reuniões. É tipo um brainstorm feminino. Exatamente. Assim. E aí disso surgiu o Mulheres Biomédicas também. Porque aí o que eu percebia na minha categoria, que é 80% feminina, então a gente é um número maior de mulheres. E geralmente eu recebia mensagem na rede social falando: Janaína, mas eu tô aqui, tô com um problema assim, na minha casa. Das biomédicas. Das biomédicas. E perguntando, né, coisas relacionadas à nossa profissão da biomedicina com a vida pessoal e algumas dúvidas que elas tinham. E muitas chegavam em um determinado momento da carreira e olhavam e se sentiam sem perspectiva e queriam um direcionamento. E porque é normal pra gente, né? A gente chega num momento, principalmente na TPM, você fala: o que eu tô fazendo da minha vida? Então eu acho que é muito importante esse norte mesmo. Exatamente. E elas queriam um conforto, uma palavra. Aí nós criamos o Mulheres Biomédicas. Isso foi início de 2019. Foi antes de você sair candidata? Foi. Isso tudo é antes. Tudo isso é antes. É porque as pessoas a política podem achar veio que você bem depois. Criou esse instituto pra... Não. A política veio bem depois. Aí nós falamos: vamos criar um movimento, então, Mulheres Biomédicas. Beleza, vamos fazer um encontro e vamos fazer uma rede de apoio para essas mulheres. Aí começou. Primeiro com as biomédicas, né? E depois se estendendo às profissionais da saúde e depois à comunidade em geral. Então a gente foi abrindo o leque. E aí em novembro de 2019 nós fizemos um encontro de mulheres, o primeiro encontro nacional de mulheres biomédicas aqui em Curitiba, e reunimos 700 mulheres. E a maior delegação era do Pará, aqui em Curitiba. Imagina! Quando o pessoal falou: Janaína, nós temos 40 biomédicas do Pará. Eu não acreditava. E a tua força, né? Você pensar assim: nossa, ela surgiu com uma sementinha que foi colocada. Exatamente. E olha tudo isso. Nossa, que bacana. E aí foi muito legal, porque nós unimos. Aí eu convidei outras colegas biomédicas de diferentes locais. E até quero mandar um beijão para elas, porque eu falo que eu vou inventando e elas vêm junto, né? E vão apoiando os projetos, né? Nós nos apoiamos muito. E aí eu trouxe uma amiga minha que é biomédica nas Forças Armadas para ela falar dessa experiência dela nas Forças Armadas e na vida pessoal, como que ela conciliava isso, porque a gente sabe que tem todo um critério extremamente rigoroso, né? Então ela veio para contar um pouquinho disso. Aí eu trouxe uma outra colega também, que tem uma história muito grande de superação, a Nayana, que é lá de Brasília. A Stephanie é de Goiânia, que é das Forças Armadas. Trouxe a Regina, lá de Fortaleza. Isso foi o poder das redes sociais, né? Foi. Nós criamos um Instagram, Mulheres Biomédicas, e em uma semana nós alcançamos 10 mil mulheres. Hoje nós temos quase 20 mil mulheres lá e trocando experiências. Então o direct vive cheio. Sempre E é você manda. que cuida?
eu cuido e as outras meninas também. Porque daí o que eu fiz? Eu chamei as meninas e falei, vocês vão ser as embaixadoras do Mulheres Biomédicas. E fui chamando biomédicas de diferentes locais do país. E aí a gente vai se ajudando, né? E esse ano vai ter encontro de novo? Vai, esse ano tem 18 e 19 em Foz do Iguaçu. Então nós vamos ter, a gente fez na pandemia um online, foi muito bacana, mas não tem aquela coisa, né, do presencial. E aí agora a gente vai fazer Foz do Iguaçu. E aí, desse trabalho foi surgindo um instituto e foi abrindo para outras pessoas, né, de outros Eu acho que tem que gostar, né, é um engajamento muito grande e são funções que acabam exigindo totalmente de você, né? Exige E ainda sobra tempo para... Mas é muito gostoso, porque imagina, a gente tá aqui e eu tô feliz de estar aqui, né? Porque a gente tá conversando. Mas qual das suas Janaínas você acha que mais te... Ó, Janaína mãe, Janaína esposa, Janaína política, Janaína biomédica. Você consegue dividir isso? Não dá pra dividir. Não divido nada. Não divido nada. Eu falo muito isso para as meninas quando elas me procuram. Elas falam, mas eu quero conciliar a carreira com a matéria. Eu falo, tudo bem, a gente consegue te ajudar pra gente organizar da melhor maneira possível para você aproveitar o teu tempo e tal. Mas não existe a profissional e a mãe. Não, né? A mãe é a profissional. E você acha que isso é mais difícil para a mulher? O homem consegue fazer essa dicotomia mais facilmente? Eu acredito que sim, porque tem um perfil diferente, apesar de que hoje já mudou muito, né? De uns anos pra cá, eu percebo dentro da minha casa. O Eduardo, ele assume todas as funções junto comigo. Então, a Maria bebezinha, ele trocava a Maria, me ajudava com o banho. Eu sempre viajei muito, né? Com 40 dias, a Maria fez a primeira viagem para Brasília junto com o Eduardo, eu amamentando. Então, ele me acompanhou junto com ela para que eu pudesse amamentar ela a cada 2 horas, né? E eu acredito que já tem mais essa coisa, assim, de um ajudar o outro. E do homem aceitar também isso, né? Porque tem natural. homem que é resistente, que não aceita, porque... Eu acho que agora isso já tá muito natural, né? Pelo menos pode ser que não, né? Na realidade de muitas mulheres, mas na minha realidade, hoje, pessoal, é bem tranquilo. E você acha que você ficou mais cascuda? Porque invariavelmente, você tá em evidência o tempo todo. E você tá em contato com homens o tempo todo. Sim, é um mundo bem masculino. E você, como é que é? Você se considera, você vê mudança na Janaína de antes, na Janaína de agora? O que mudou mais, assim, que você percebe? Eu acredito que eu sou a mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu fui me adaptando. Amadurecendo. E amadurecendo e aprendendo também. Porque mesmo eu agora na política partidária, que desde 2020, que é um mundo bem masculino, o meu mundo dentro do conselho de classe, na representação dos profissionais, também é um mundo bem masculino. Então, eu já estava adaptada, né, ao meio e convivendo sempre com mais homens do que mulheres, né, na minha vida profissional também. E agora, na política, a mesma coisa. O que muda é que agora você tem um partido, né, são outros tipos de conversas. E você acha que as pessoas esperam isso de você, assim? Esperam. Esperam. Você sente essa cobrança? Esperam. As pessoas já esperam que a gente seja mais forte, né? Mesmo porque você vem de uma cidade que tem uma tradição muito Sim, forte, sim. né, Janaína? Ela foi a primeira candidata mulher Foram em 10, 200 anos. E 10 mil votos, né? A gente fala que foram 10 mil corações. É um número... Uma campanha ótima. É um número significativo, né? Então, foram habilidades que você foi desenvolvendo, né? Nós estamos precisando de pessoas comuns na política. Então, a gente vem já de um mundo político, das famílias tradicionais políticas. Isso não só em Guarapuava, mas tradicionalmente sempre foi assim, né? E de uma política de sucessão também, onde o avô é da política, aí o pai, o filho, né? Vem o neto. E isso é algo que é muito comum, não só aqui no nosso estado, no Paraná, mas em outros estados também. Muitas vezes, não, muito mais no interior, mas não somente no interior. Então, quando chega uma pessoa independente, que não é desses grupos, causa uma certa estranheza e muitas vezes até uma desconfiança das pessoas de entender quem você é. Em 2020, quando eu fui a primeira mulher candidata a prefeita lá em Guarapuava, nesses 200 anos, eu sentia muito que as pessoas, elas achavam num primeiro momento que eu era candidata de algum grupo. Que eu tinha sido colocada ali como laranja mesmo,
uma laranja mesmo, tanto é que nas redes sociais, em alguns locais, eles escreviam, essa aí é a laranja da tal família. E falavam muito isso. Demorou para as pessoas entenderem que não, que era realmente uma candidatura naquele momento independente, que não tinha vínculo nenhum com nenhuma das famílias tradicionais políticas do município, que não é de um sobrenome conhecido da sociedade guarapuavana, uma pessoa comum mesmo, né? Uma mulher biomédica, professora, que aceitou o desafio de colocar o nome à disposição. E você não pensou em tentar de novo? Olha, agora eu estou pré-candidata a deputada federal. E por que isso? Escolheu ser candidata a deputada do que prefeita de novo? Então, quando eu fui, veio o desafio para a prefeitura, lá em 2020. Depois de bastante tempo, a gente aceitou, né? E conversamos muito. E foi fantástico. Eu falo que foi uma experiência muito legal. Foi muito marcante na minha vida. Pessoal, principalmente, porque muitas vezes a gente não conhece a realidade de todos, e numa campanha para prefeita, aquilo que você não conhece, os locais onde você ainda não conhece o teu município, você vai conhecer naquele momento. Então você vê fazer um censo de verdade, né? Isso, você vê diferentes realidades e você começa até a se questionar, porque a gente precisa fazer mais pelo outro, né? Essa questão do privilégio, né? Tipo, será que eu realmente sou privilegiada? Cada vez mais. Eu não acho. Porque assim, como eu venho de uma família muito simples e lutei muito, eu tive oportunidades e fui aproveitando, mas eu criei muitas dessas oportunidades. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que não conseguem nem criar essa oportunidade. E essas pessoas que você conhece no decorrer, né, de uma campanha política para prefeita, por exemplo. Quando eu saí da campanha, lá em 2020, logo em seguida já veio o convite. As pessoas já chegaram e falaram, olha, você foi muito bem, nós gostamos muito de você, você é uma pessoa que realmente transparece aquilo que você sente, né? Porque é aquela coisa assim do personagem que não se sustenta, né? Não tem jeito, você pode... Eu tenho pessoas que eu olho e falo, não, você até me engana um mês, um ano, 5 anos, sei lá. Tipo Acho BBB. que agora com rede social não, né? Tipo Big Brother Brasil, que eles falam, não, ela não vai sustentar essa mentira. Tipo Fazenda, né? Então tem muito essa questão, mas eles chegaram e lançaram um desafio e eu também precisei amadurecer. O primeiro ponto, o que eu posso impactar na vida das pessoas do meu município e da região? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque nós em Guarapuava fazem 8 anos que nós não temos um deputado federal. E Guarapuava é uma das cidades mais importantes do estado do Paraná. Então, o município e a região pedem muito, né? Não tendo um representante em Brasília. Então, eu considerei muito essa questão. Considerei também a questão da representação dos meus colegas biomédicos e das biomédicas. E até pelos encontros, imagina, vir gente do Brasil inteiro. Exatamente. Então, o que eu pensava? Se a gente está nessa luta, tentando melhorar a questão profissional dos biomédicos, valorizar ainda mais os profissionais, se eu quero que eles consigam ter uma vaga num concurso público no município, no estado, a nível federal, eu preciso me envolver nessas questões e preciso trabalhar de dentro para fora, porque chega num momento que eu fui presidente do conselho aqui no Paraná, como conselheira federal ou na associação, eu tenho um limite de atuação, né? Tenho um ponto máximo até onde eu consigo trabalhar e modificar algumas questões relacionadas e ajudar a minha categoria. Mas na Câmara Federal isso muda, porque na Câmara Federal é um biomédico, é um profissional da saúde num pós-pandemia, né? Com uma outra visão, porque a gente tem todo um cenário diferente agora, né? Como é que é a tua relação com Brasília? Porque a partir do momento que você tem que frequentar Brasília, você vai estar abraçando tudo o que significa, né? Exatamente. Tudo que aquilo significa é muito poder, né? Exatamente. Como é que é a tua relação com o poder, Janaína? Em 2009, eu comecei minha história, né, com Brasília, então eu já comecei como delegada do Conselho de Biomedicina na cidade de Guarapuava, nomeada pelo presidente Dr. Dácio, que era presidente em São Paulo, e o Paraná naquela época pertencia a São Paulo. Então eu já era convidada para ir por conta da biomedicina. E em 2016 eu fui eleita pela primeira vez conselheira federal, e o Conselho Federal fica em Brasília. Então comecei a ir pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias a Brasília, e ter muito trânsito na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nos ministérios. E eu fui também colaboradora do Ministério da Educação. Então eu trabalhei no Mais Médicos para o Brasil durante um longo período,
fazendo toda a parte de coordenação pedagógica aqui do estado do Paraná. Que bacana. E aí, eu conheço bem Brasília. Andou bastante eu por lá, andei né? muito por lá e ando ainda, né? Muito por lá. Vou praticamente todo mês para lá. Estive agora recentemente lá, porque foi a minha formatura no Renova BR, que é uma escola de política para pessoas comuns. E a minha Existe formatura... isso? Existe isso. Agora eu falo que agora eu sou uma líder Renova. Porque Que legal! é muito bacana. Eu participei de um processo seletivo, foram 13 mil inscritos, 150 selecionados do Brasil todo. Ah, não entra porque quer. Não, Você é tem selecionado. Ser selecionado. E aí eles são 7 meses de processo seletivo com várias etapas. E aí nós passamos em 150 alunos para fazer a turma que foi a turma de 21, 22 pro legislativo, né, que é a turma de agora. E é muito bacana porque lá a gente tem diversos tipos de aula, então tanto na plataforma online quanto imersões presenciais, onde a gente fica 3, 4 dias, das 7h30 da manhã às 8 horas da noite, recebendo informação. E é muito bacana, não tem custo, então, né, no momento que você passa nesse processo seletivo, você tem todas as aulas de forma gratuita, as viagens, e é muito bacana, porque é muito conhecimento. E é uma escola que é apartidária, então lá você tem colegas de diferentes partidos, você tem colegas que não são de nenhum partido, tem pessoas lá que não vão ser candidatas a nenhum cargo, mas estão lá para ter mais conhecimento, ou porque trabalham já como assessores de algum deputado já, né, no mandato. Cursinho. E são 400 horas, então é mais que uma pós-graduação, né, de aula. E tem que gostar muito, né? E você tem que passar, né? Porque tem TCC, tem todo um procedimento. E a minha formatura foi agora, recentemente, lá em Brasília. Foi no estádio Mané Garrincha, foi muito bacana. Que chiquérrimo. Eduardo me acompanhou, tava lá comigo. E foi muito bom. Então, é aquela coisa, assim, de a gente continuar estudando. E no momento que você se dispõe a fazer algo, você tem que fazer muito bem feito. E na política, mais ainda. Porque você não pode mais ter representantes que não sejam qualificados. A gente não pode mais aceitar isso. E principalmente representantes que vão chegar lá no mandato, e a gente vê muito isso, né? E não tem um trânsito, e não tem um conhecimento. Porque imagina se eu chego lá em Brasília e eu não conheço os ministérios, eu não tenho trânsito na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Quanto tempo eu vou levar para aprender? Então, a pessoa... Ou para executar alguma coisa, uma mínima coisa que seja. Exatamente. Então, as pessoas vão lá, de repente, chegam no mandato e vai levar 1, 2 anos, dos 4 anos de mandato, para entender o processo, para começar a ter algum resultado no mandato. Não dá, né? Você se inspira em alguém? Me inspiro em várias pessoas. Me inspiro principalmente nas mulheres, de diferentes segmentos. Diga mencione uma dessas mulheres. Uma dessas mulheres... Pode ser uma celebridade, pode ser uma amiga sua... Quem é que te inspira? Uma celebridade. Celebridade é difícil me inspirar em celebridades. Olha só. Jurei que você ia soltar uma Beyoncé. Sério? Uma Sério? Madonna. Eu gosto delas. Eu gosto delas. Eu não tenho muito isso, não. Mas a minha inspiração, ela vem das mulheres com quem eu convivo, e são várias. Eu participo de um grupo chamado Mulheres Empreendedoras, lá em Guarapuava. E são várias mulheres de diferentes segmentos. E elas me inspiram demais. Então, se eu falar o nome de uma só... outra vai puxar a orelha. Não, mas eu acho que eu vou estar sendo injusta. Mas elas me inspiram de diferentes formas. E é um grupo muito unido, e que me acolheu já há bastante tempo. E elas também me incentivam muito nessa minha caminhada na política. Então, eu me inspiro muito nelas. Acho que a gente pode ir pro isso ou aquilo. Vamos pro isso ou aquilo. Isso ou aquilo. Isso, aquilo é assim, ó, papo. Tem que responder só um, hein? Só um? São várias perguntas com 2 opções de resposta. Tá bom. Só uma opção, não tem não sei. Tem que escolher uma delas. Tá bom? Vamos lá, Mica? Vamos lá. Pode começar, então? Guns ou Metallica? Guns. A sua comida ou a comida da sua mãe, da sua avó? Da minha mãe. Se eu pudesse hoje... Você cozinha bem? Não. Eduardo cozinha melhor. Mas a panqueca da minha mãe era maravilhosa. Então, a sua comida ou a comida do Eduardo? A do Eduardo. Série ou filme? Série. Você prefere saber tocar todos os instrumentos musicais ou falar todas as línguas? Falar todas as línguas. Boa. Anotações digitais ou em papel? Em papel. O que mais te irrita? Sono ou fome? Sono. Boa. Base ou pó na make? Base. Ligar
ou mandar um WhatsApp? Mandar um WhatsApp. Melhor. Mandar um WhatsApp. Vestido ou calça? Calça. Plástica ou procedimento estético? Procedimento estético. Inclusive, você já fez vários? Já. Alguns. E farei sempre que preciso. Isso aí. Eu também acho que, ó... não tô né? muito contente Ei, aqui. eu tenho que estar bem, né? Com As certeza. pessoas têm que olhar e falar, não, como a Janaína se cuida, né? Pra ficar bem pra gente. Ainda né? mais Isso uma aí. biomédica, né? Nossa, Ainda mais uma não, biomédica. E você tem um lookinho, assim, preferido? Eu vi que hoje você tá muito... Eu gostei muito do seu look. não. Obrigada. A gente veio combinando hoje, né? a gente... De preto. Pois é, a gente Se veio. tivesse combinado, não ia dar tão certo, Preto. né? Então. Mas eu vou falar que eu uso muito mais off-white. Ah, é? Muito mais. E eu adoro verde. Eu ia falar exatamente Amo isso. verde. Você tem muita roupa verde. E eu vou falar um negócio, que eu comecei a usar... Eu não usava verde. Comecei a usar verde por causa da biomedicina, porque é a nossa cor. Ah, é. É a cor da biomedicina. E aí eu acabava comprando um blazer verde, comprava uma calça verde, mas era por causa da profissão mesmo, assim, aleatório. E você já fez coloração pessoal? Então, eu nunca fiz. Mas aí, no Mulheres Empreendedoras, eu tenho a Sil. E hoje ela me mandou um áudio de 3 minutos e 50. E ela falou, ó, desculpa o podcast aqui, mas eu vou te mandar esse áudio lá. Porque eu encontrei com elas na segunda e eu falei, olha, se não dá tempo de eu fazer minha coloração, né? Mas me manda um áudio falando o que você acha e tal, do que eu uso, o que eu não uso. E ainda bem que ela falou que ela me gosta de verde, me gosta de off-white, eu adoro também. E eu gosto de preto. Gosto muito porque eu acho que a gente fica bem. E empodera também, né? É, Traz fica uma bem de postura. preto. Mas se eu tiver que escolher entre uma roupa preta e uma roupa branca, eu vou usar o branco. E eu também usei muito branco na profissão, né? Na faculdade, depois quando comecei a carreira como biomédica, na bancada do laboratório, eu usava branco. Você tem saudade do laboratório? Eu tenho muita saudade do laboratório. É muito curioso esse negócio de você ver coisas coisas pequenas, né? que são... esses dias eu tava vendo, sei lá como fui parar naquilo, os floquinhos de neve, quando você olha eles aumentado. grandes. Uhum. É uma coisa impressionante, é muito interessante. Você já... Você vê vírus, você vê bactérias. Eu ia esse tipo falar, de agora coisa, você né? imagina isso, mas você traz para a questão humana, né? Pois e você olhar, e você identificar, né, e fazer o diagnóstico de uma doença, por exemplo, através de uma lâmina no microscópio, né? Através de uma amostra de sangue, ou de urina, ou de fezes. É incrível. É incrível. E isso, hoje ainda, 80% dos biomédicos trabalham na análises clínicas. Então, Eu achei que quase que todo mundo. Eu não sabia que tinha outras áreas. Não, também. aí a gente tem muitos biomédicos que trabalham no diagnóstico por imagem, que é uma das minhas... Eu sou habilitada em 3 áreas. Análises clínicas, diagnóstico por imagem e estética. E tem que fazer uma pós? É isso? Você faz, durante a graduação, Especialização. você consegue fazer o estágio curricular e habilitar, dependendo da habilitação, você consegue fazer no estágio. E se for depois, já me formei, já sou biomédico, mas agora eu quero ir para outra área, através da pós-graduação, por exemplo, em estética, você consegue habilitar depois de fazer a pós. Então é bem bacana. E a medicina aqui no Paraná? Eu lembro que você estava falando alguma coisa sobre isso, eu queria entender melhor. Então, a gente aqui no Paraná, quando eu fui do fórum, a gente tinha todas as áreas ali da saúde trabalhando juntos, entramos na pandemia, continuamos trabalhando juntos, e a nossa principal questão naquele momento eram as vacinas para o profissional da saúde. Então a gente teve que lutar muito para a gente conseguir que se vacinassem os profissionais da saúde, porque a maioria, principalmente da enfermagem, estava na linha de frente. Quando a gente fala de medicina, a gente fala de todo mundo, né? A gente fala do biomédico, do farmacêutico, a gente fala do nutricionista, fala do enfermeiro, fala do educador físico. Não é só o enfermeiro e só o médico. E não né? é só... porque a medicina é feita por todos nós, todos os profissionais da área da saúde, né, que fazem todo esse suporte dentro de uma equipe que hoje você não tem mais um trabalho sozinho de um profissional, você tem equipe multiprofissional. Então é muito importante estabelecer boas relações com os colegas, isso eu sempre falo, dentro da nossa categoria, biomédico com biomédico, se ajudar, indicar sem o trabalho do né? outro, exatamente, indicar o trabalho do outro e também de outros profissionais para que você consiga fazer um trabalho de diagnóstico ou de tratamento cada vez melhor, né? Com certeza. É uma profissão que eu acho que esse momento que a gente passou foi crucial para toda a categoria, né, Janaína? Foi bem difícil, mas para a biomedicina a gente fala que foi um momento bem sensível, porque a gente sabe que várias pessoas perderam entes queridos, profissionais também perderam a vida trabalhando, né, exercendo o seu papel, enfermeiros, médicos, tantos outros, né, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento de que perderam a vida ali, cumprindo o juramento que fizeram, né, quando se formaram.
Mas a biomedicina, ela teve um ponto, se é que a gente pode ter um ponto positivo no estudo, que foi ser conhecida. Então, as pessoas sabiam que o biomédico estava fazendo o PCR, que ia fazer o diagnóstico dele do Covid. E você chegou a ver? Você chegou a ver um coronavírus assim? Não, eu não. Viu? Eu não cheguei. Eu, tipo, Eu já não tô mais na bancada, né? Mamona, né? Parece verdade. Bom, olha, estamos recebendo aqui Janaína Naumann. Que papo gostoso, né, Malu? Foi. Meu Deus do céu. Tinha A gente sabia conversa. que é da Liga, né? Foi mesmo, Janaína. Mas você é bem-vinda para voltar Eu sempre vou aqui voltar, no podcast. vou voltar. A gente deixa aberto aqui para você falar o que você quiser falar para todo mundo que tá te ouvindo, pra gente também. Primeiro, eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Tô bem feliz de estar conversando com vocês, de poder contar um pouquinho daquela parte que as pessoas não conhecem da vida da gente, né? Aquela parte mais íntima do dia a dia mesmo. E dizer para as pessoas que não desistam, que lutem para conseguir atingir os seus objetivos. Se você tem um sonho e você pensa que você não vai poder realizar a batalha, peça ajuda. Porque sempre tem alguém que vai poder te ajudar para que esse caminho fique mais leve, para que você consiga conquistar as coisas que você quer. Então, se eu posso deixar uma mensagem final para as pessoas, é que não desistam e que saibam que tudo é possível, a gente só precisa perseverar. Maravilhosa! Nós adoramos aqui. Eu até tinha falado um pouquinho antes de a gente começar que eu queria muito que todo mundo sentisse a Janaína, a energia que ela tem, porque é muito gostosa mesmo. Foi um prazer fazer esse podcast. E na próxima vez estaremos aqui de novo, porque aqui pode falar todos os assuntos. Política aqui pode? Aqui pode. É isso aí, galera. Obrigada por você. Obrigada a você que nos acompanhou. E até a próxima. Tchau.